Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje um vídeo extremamente polêmico. Na verdade, eu não queria que fosse polêmico, porém, eu tô vendo muita gente nas redes sociais, isso está me lembrando as eleições de 2018, uma polarização, já tem gente envolvendo, falando, enfim, coisas que não fazem tanto sentido. Eu vejo muita desinformação rolando por aí. E eu quero trazer esse ponto que está sendo muito discutido, que é fica Mandetta fora, isolamento vertical ou não, se a gente tem que manter a quarentena do jeito que está ou não. A gente já sabe, a grande massa dos brasileiros, da população, concorda com a quarentena do jeito que a gente está, porque estão falando principalmente que, poxa, todos os médicos, né, a grande maioria dos médicos, os infectologistas, enfim, a parte de medicina está totalmente a favor do que está acontecendo, desse isolamento que está rolando. Mas por que será que tem tanta gente, principalmente da parte econômica, que está falando que tem que ser um pouco mais flexível, ou que a gente tem que começar a deixar só a área de risco, o pessoal, né, o grupo de risco e o resto libera? Enfim, eu vou trazer um pouco esse ponto de vista, lembrando que eu vou trazer alguns dados, tudo vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, e é mais para vocês que são 100% a favor entenderem um pouco melhor sobre o outro lado. O que eu entendo, na verdade, sobre um caso tão sério como esse, um lockdown, uma pandemia, etc. Quando a gente trata de algo tão extraordinário, que afeta tantas áreas, a gente não pode só ouvir uma área. Ah, eu vou ouvir só a área econômica. Se a gente fosse ouvir só a área econômica, não ia ter tido lockdown nunca. Deixa todo mundo morrer e acabou. Se a gente for ouvir só a área de infectologia, talvez a gente teria que ter um lockdown aí até julho, agosto, quando talvez não vamos mais ter o vírus, e aí provavelmente mais ninguém vai morrer ou ter nenhum tipo de problema até lá. Só que, como a gente está tratando das duas áreas e de mais um monte de áreas, a gente está tratando de criminologia, a gente está tratando de sociologia, tem muitas outras coisas envolvidas que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. E lembrando, não existe um certo e um errado quando se trata de algo que a gente não conhece, de algo totalmente subjetivo, que não dá para a gente avaliar. Eu gosto de falar muito que isso é muito comparado a uma guerra. E numa guerra não tem mais um certo e um errado. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão que talvez seja a menos pior. Não necessariamente é a decisão mais bonita ou mais brilhante. Então, trazendo alguns números aqui, vamos começar. Eu quero que vocês peguem primeiro. O primeiro dado que eu trouxe para vocês entenderem como está tudo muito realmente, a gente não sabe o que pode acontecer. O economista-chefe do Banco Itaú, ele numa entrevista agora, ele falou que o PIB pode encolher agora em 2020 entre 0,5% e 6,4%. Gente, a gente está falando aí de um gap de 6%, de um vácuo de 6% que ele deixou em aberto. É muita coisa. É a mesma coisa se no ano passado eu falasse, nossa, a bolsa estava em 100 mil pontos e eu falasse, olha, a bolsa pode ficar entre 60 e 200 mil pontos. É isso que ele quis dizer. Não estou falando que ele está errado, o que eu estou falando é que se ele falou isso, se o economista-chefe do Banco Itaú falou isso, significa que a gente não consegue prever o que vai acontecer, qual vai ser o impacto. Ponto. Esse é o ponto 1. A gente pode ter só 0,5% de retração. A gente não sabe. Às vezes com esses estímulos que está tendo dos governos, não só do Brasil, às vezes com o home office, que pode estar dando muito certo, as empresas não estão perdendo a produtividade, pelo menos a grande massa, a gente pode ter uma retração de 0,5% e fechar o ano com um PIB positivo. Ou a gente pode ter menos 0, ou menos 6,4%. É muita coisa. Tá? Então, isso mostra como a gente não sabe realmente o que vai acontecer. A gente não tem a solução, a gente não sabe o que é o certo. Segunda coisa, saiu no G1, em janeiro desse ano nós tínhamos 11,2% da população desempregada, que dá uma média aí de 11,9 milhões de pessoas. Tá? A população ativa, a gente tinha em janeiro 11%, arredondando, da população ativa desempregada. Tá?
A gente agora tá vendo várias lives, né? Enfim, vocês também devem estar vendo aí que o que mais tem são lives e a XP tá fazendo umas lives muito boas, muito boas, principalmente com grandes empresários, principalmente de empresários também do varejo, que eu gosto muito de assistir, porque é um dos setores que com certeza vai ser mais afetado. Então, Arejo, Lojas Renner, CIA, enfim, essas grandes empresas que envolvem o varejo. E o Benchmark chegou a uma conclusão que o desemprego pode atingir mais de 40 milhões de pessoas no Brasil. Se isso acontecer, a gente está falando que esses 11% que a Globo falou que a gente tinha em janeiro pode chegar, por exemplo, a 40%, ou seja, um aumento aí de praticamente 30%, tá? Que a gente pode ter. Então, assim, o que eu vou trazer agora para vocês é um pior cenário possível. Vamos supor que o economista-chefe do Banco Itaú acertou e o PIB vai ter uma retração de 6,4, tá? Então a gente vai ter um PIB negativo altíssimo e com isso a gente vai ter aí mais de 40 milhões de desempregados. Aí por último, eu trouxe uma pesquisa muito interessante, tudo isso que eu estou falando, os links estão na descrição do vídeo. Por último, eu trouxe uma pesquisa muito interessante que ela avaliou a nossa última recessão que o Brasil passou, que foi de 2014 a 2016. E nessa avaliação, ela comparou o desemprego do Brasil com taxa de mortalidade. E aí tem uma conclusão muito interessante. Em 2012, a cada 100 mil habitantes, só um praticamente morria, enfim, mais ou menos isso. E em 2017, a cada 100 mil habitantes subiu para 154,5. O que essa pesquisa mostra? Que a cada 1% a mais de desemprego aumenta 31.415 mortes. Então a gente pode chegar na conclusão que se a gente tiver 40% de desemprego, né, aumentar aí 40 milhões, que basicamente dá a mesma coisa, a gente pode ter aí um problema de 642.450 pessoas podem vir a óbito. E aí essa pesquisa, ela mostra que a maioria são quem? Negros, pardos, homens e de 30 a 59 anos. Então, vejam essa pesquisa, ela é bastante interessante. Isso mostra que uma das coisas que as pessoas estão mais falando é que quem está pensando na economia não está pensando nas pessoas. É muito pelo contrário, gente. Se você pegar, por exemplo, o Benchimol, se você pegar o Roberto Justo, se você pegar o dono do Madeiro lá, que esqueci o nome, enfim, esses caras, eles têm aí, o dono do Madeiro tem, sei lá, 200 lojas. Na pior hipótese, ele vai fechar 100 e vai continuar ainda sendo um dos caras mais bem sucedidos e vai continuar. Mas e as pessoas que trabalhavam para ele, não vão conseguir arrumar emprego? São essas pessoas que a gente tem que se preocupar. Não estou defendendo, falando que tem que liberar. Também não estou falando que tem que deixar. Não estou dando nenhum tipo de opinião. Aqui é um vídeo para vocês entenderem que se a gente chegar num momento muito extremo, aonde pode durar muito essa quarentena, muito, e a gente chegar, por exemplo, a 40 milhões de desempregados, a gente pode ter um problema muito mais sério do que o coronavírus, tá? Então, assim, é isso que eu quero deixar claro. Não tem um certo e um errado, voltando, como eu falei no começo do vídeo. Eu acredito que, assim, as duas coisas são válidas. Eu acredito que é como se fosse um remédio. O lockdown é como se fosse um remédio. E como qualquer outro remédio, se você toma numa dosagem muito maior, pode te dar efeitos colaterais que você não estava esperando. Algum outro tipo de problema muito longe da doença que você tinha. E é o que praticamente isso pode acontecer. Agora, qual que é o certo? Quanto tempo é o certo para não afetar a economia, para afetar menos, etc. Se o economista-chefe do Itaú falou que o PIB pode cair entre 0,5% e 6,4%, significa que não dá para saber qual é o certo. Não tem como. A gente nunca na história, em qualquer outra crise que a gente passou, a gente nunca teve uma crise que parasse todos os setores. Em 2008, os bancos quebraram, mas o resto continuou. Então a gente sabia onde atacar e pronto. Aqui não, a gente não sabe aonde está sendo o maior problema. E o Brasil, ainda bem diferente dos Estados Unidos,
demora muito mais para a gente ter as informações, o dinheiro do governo demora muito mais para chegar nas pessoas humildes, a gente está vendo isso agora com esses auxílios, porque tem que passar por votação, por congresso, até chegar na pessoa final, demora muito, pode ser que nem chegue. Então assim, a gente ainda não sabe quais serão os impactos. Eles podem ser pequenos, médios ou muito fortes, mas eu quero só que vocês entendam os dois lados da moeda, tá, gente? Aqui não tem um certo e errado, aqui tem todo mundo lutando, querendo o melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil? Uma economia que não mande os funcionários embora, que mantenham os funcionários, porque isso vai aumentar a taxa de mortalidade, mas ao mesmo tempo que não mate os nossos idosos e os grupos de risco, liberando todo mundo agora. Então é muito difícil, é uma situação muito delicada, muito. Então, por favor, parem com esses debates que não tem nada a ver. Um defendendo fica Mandetta, fora Mandetta, você é o certo, Bolsonaro errado, Bolsonaro rei, panelaço contra, panelaço a favor. Gente, não tem ainda uma resposta 100% do que vai acontecer. É por isso que a bolsa um dia sobe 15%, outro dia cai 15%, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, agora é o momento de todo mundo lutar a favor do próximo e a favor do país. Então, esse é o meu recado. Os links, mais uma vez, estão na descrição. E fiquem com Deus, bons investimentos e boa quarentena.